Recebemos os telefonemas com perguntas sobre a Bíblia. Hoje, Cristina nos ligou. Ela diz o seguinte: queria entender por que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. As palavras que ela citou estão em João capítulo 14, versículo 6. Por que foram declaradas por Jesus esta palavra do versículo 6? Porque um dos discípulos, chamado Tomé, disse assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? O que Jesus havia dito que ele faz a indagação? Jesus havia dito: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus falou da casa do Pai, que é o céu. E Tomé queria saber o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Então, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque ele veio a este mundo com um propósito. Ele declarou: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para nos salvar, Jesus morreu por nós, de acordo com Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na sua morte na cruz, ele carregou sobre si nossos pecados, 1 Pedro 2:24, ressuscitou dentre os mortos, e então diz o apóstolo Paulo, falando sobre o que Jesus realizou para a nossa salvação, para a nossa entrada no céu, sem limites. Ele disse no capítulo 4 que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Logo, para o céu só existe um caminho, só existe uma verdade, e só existe vida em Jesus. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Fundamentalmente, toda pessoa precisa de Jesus. Qualquer recurso que ponha de lado a obra redentora de Jesus Cristo através de sua morte na cruz está fora do caminho, está fora da verdade. Não vai ter vida, mas morte, separação eterna de Deus. Este é o sentido das palavras que Jesus pronunciou. E vamos nós anunciar a mesma coisa, a mesma verdade que está registrada na Bíblia Sagrada. Ainda a Cristina, ela faz uma segunda pergunta: o que acontece com aqueles que não seguem ou abandonam os caminhos do Senhor? Com relação aos que não seguem, Jesus declarou em Mateus 7, 13 e 14 que os que não entram pelo caminho estreito só têm outro caminho, caminho largo, que este caminho conduz para a perdição. Então, toda pessoa que recusa o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vai acontecer com ele o que o próprio Jesus declarou em João capítulo 3 e versículo 18. Ele diz o seguinte, no capítulo 3, no versículo 18, muito conhecido dos leitores da Bíblia, ele diz: quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, uma pessoa que recusa crer em Jesus Cristo deliberadamente já está condenada.
Se morrer nesta situação, não entra no céu. Agora, e para aqueles que se tornaram crentes e hoje abandonaram a sua fé? A situação desses é pior, muito pior. Capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 26 em diante. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então, uma pessoa que conheceu o Evangelho e se afastou, a situação dele é deveras tenebrosa. Jesus chegou a dizer a respeito de Judas, que o traiu, que seria melhor para Judas nunca ter nascido. E mais um texto que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Cristina, a situação é seriamente grave. Conhecer Jesus e se afastar, e aquele também que ouve a mensagem e recusa. Temos aqui Douglas. Jesus era rico, tinha casa e posses? Nós acabamos de dizer que não. Diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que ele era rico, mas se fez pobre. Então, qualquer ensino que coloque Jesus como pessoa rica dos seus dias, porque alguns dizem que ele se vestia à moda Pierre Cardin, que Jesus tinha mansão em Jerusalém, que Jesus andava de Cadillac. Ora, tudo isso é invenção de pastores americanos, são ricos, e para justificarem sua riqueza, eles dizem que Jesus também era rico, mas isso não é bíblico. NQI, homem, sigo a religião de meus pais, ajudo os outros, creio em Jesus e em Maria e nos santos, penso que serei salvo. Estou certo? Deus salva a todos? Vamos responder por etapas. Em primeiro lugar, Deus salva a todos? Salva todos os que quiserem ser salvos. João 6,37. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém diga que Deus manda a pessoa para o inferno. Pelo contrário, Ele quer livrar do inferno, e para livrar mandou seu Filho Jesus Cristo.
Com relação a seguir a religião dos pais, nós temos aqui o apóstolo Pedro falando que ele também, um tempo, vivia na religião dos seus pais. Mas depois ele deixou. Capítulo 1 da sua epístola, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais. Então, há ensinos dos pais que transmitem aos filhos que são verdadeiros, mas há ensinos que não se ajustam à Bíblia Sagrada. E aí está a necessidade de uma pesquisa na Bíblia para tomar uma orientação segura. Aquilo no que estou crendo tem base na Bíblia? Por exemplo, poderíamos dizer que Maria é nossa advogada? Que Maria é nossa adjutora? Poderíamos dizer que os santos podem nos ajudar? Isso não condiz com a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:5 que há apenas um mediador, Jesus Cristo. E diz também que há apenas um advogado, Jesus Cristo. 1 João 2:1.